Amigos e amigas telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal destinada a alunos de graduação em Física, Engenharia e áreas afins. Esta é a nossa última aula, pessoal, desse módulo de sistemas de massa variável, tá certo? Ao longo dessas aulas nós discutimos e resolvemos problemas bastante interessantes envolvendo massa variável, desde o problema clássico do foguete até cordas e correntes em movimento, tá certo? E hoje nós vamos analisar o problema, pessoal, do oscilador com massa variável. Então, geralmente se estuda, o oscilador harmônico simples, enfim, todos os detalhes, mas com massa constante. E se a massa do oscilador varia, tá certo? Como que ficam as equações de movimento? Será que a equação ela tem uma solução fechada, uma solução analítica? Será que ela tem uma solução numérica, somente numérica? Esse problema que a gente vai resolver hoje, ele tem sim uma solução fechada, analítica, só que a equação diferencial de movimento não é trivial, pessoal, É uma equação da física matemática que a gente vai ainda estudar, quando eu iniciar o curso de Física Matemática nesse canal, que é a equação de Bessel, tá? E aí as funções de Bessel, serão as soluções, claramente. Então é um problema bastante interessante e não simples, O artigo que eu vou me basear, pessoal, nessa videoaula é do American Journal of Physics, de 85, Problem, the rain in the plane falls mainly on the train, tá certo? Esse é o nome do artigo, Vocês depois podem aí buscar na literatura, tá certo? Então, vamos aqui fazer um esquema en passant da situação, física envolvida. Vamos então colocar aqui o nosso eixo das posições, tá certo? E imagine que aqui eu tenho, então, uma mola, Uma mola de constante elástica K, que está, então, presa a um reservatório, tá certo? Que pode mover-se, tá certo? E aqui tem uma certa quantidade de água. E imagine que tem uma chuva aí, tá certo? Rain, Uma chuva, e a massa, portanto, desse reservatório, desse sistema, vai aumentar com o passar do tempo, tá? Imagina que a taxa, o fluxo de água aí para dentro desse reservatório é constante, então a massa aumenta linearmente, com o tempo, de acordo com essa função linear, que é bastante simples, A massa inicial mais a vazão, a taxa, o fluxo, vezes o tempo t, tá bom? Muito bem, então vamos colocar aqui, vamos fixar aqui, por exemplo, o nosso zero, tá certo? E eu quero então analisar o movimento, desse meu reservatório, tá? Bom, pessoal, vamos fixar inicialmente aqui as nossas condições iniciais, Em t igual a zero, que a gente tem? Então, o meu carrinho aqui, ele parte da posição, x0 é igual a zero, a origem, e com uma velocidade, claro, uma velocidade inicial, que nós vamos chamar de v0, tá bom? Bom, inicialmente o reservatório ele está vazio, tá bom? Ele só tem a massa m0, pode ter sim uma certa quantidade de água também, enfim, a massa do conjunto é m0, E ele vai oscilar, para pequenas oscilações em torno dessa posição de equilíbrio. Isso é o oscilador harmônico simples. Vocês sabem que tem uma frequência angular, associada a esse movimento, ômega ao quadrado, que é dado pela razão entre a constante de força da mola, constante elástica, e a massa do sistema, m0. Eu vou chamar, então, esse ômega de ômega zero, tá bom? Muito bem.
E aí, né, não tem segredo, pessoal, nós devemos aplicar a segunda lei do movimento de Newton, né, e tentar aí construir, né, chegar na equação de movimento desse sistema, tá bom? A única força que age aqui sobre esse sistema vai ser a força elástica, né, já que nós vamos desprezar as forças de resistência, né, os atritos, enfim. E, portanto, nós temos aqui, então, né, uma força elástica, Kx, né, que é dada pela lei de Hooke, e, portanto, a força que é, pela segunda lei de Newton, a variação da quantidade de movimento no tempo é igual à força aplicada, né, a força resultante, força externa, que nesse caso é somente a força elástica menos K vezes X, tá bom? Ora, quem que é P? P é a quantidade de movimento. Então, eu tenho d dt de P, pessoal. Quem que é esse momento, né? É a massa do sistema vezes a velocidade, tá certo? Então, a massa do sistema é m0 mais f vezes t, né? Uma função do tempo, multiplicada pela velocidade, tá bom? E isso é igual a menos k vezes x. Então, aqui eu uso a regra do produto, né? A derivada do produto. Vamos primeiro derivar o segundo, tá certo? Vou manter o primeiro. E aqui a gente tem, então, dv dt. E aí mais, né, o segundo que é v, derivada desse termo aqui. Aqui só depende do tempo, então vai ficar f, tá certo? Então isso aqui vai ficar f vezes v, né? E ali igual a menos k vezes x. Bom, eu vou, ao invés de escrever, pessoal, a derivada da velocidade no tempo, a gente vai escrever a derivada da posição em relação ao tempo. Por quê? Porque o meu objetivo é chegar na equação da posição, tá bom? Então nós não vamos, né, mexer com a equação com a velocidade, eu quero obter uma expressão, né, para a posição, tá certo? Portanto, eu vou, então, ao invés de escrever dv dt, eu vou escrever dx dt, né? Então vai ficar m0 mais f vezes t. Derivada da velocidade no tempo é a derivada segunda da posição com respeito ao tempo duas vezes, mais f dx dt. F é o fluxo, né, a taxa na qual a massa aumenta. Eu vou passar esse termo para o lado esquerdo também, mais K, tá certo, pessoal? Quem que é K? Vamos escrever em termos de M e de ômega, né? Então, K é M0, ômega 0 ao quadrado, vezes X igual a 0, tá certo? Está aí a equação diferencial, né, de movimento para esse meu sistema físico. É uma equação diferencial de segunda ordem, tá bom? É não linear, tá ok? Porque aqui a gente tem, né, um termo que multiplica a derivada segunda, né, em relação ao tempo, que é o próprio t, tá? E é uma equação diferencial, então é não trivial, tá certo? Para a gente resolver, pessoal, essa equação diferencial, nós fazemos uma mudança de variável que também não é simples, né? Muitas pessoas tentaram e acharam um jeito, né, mais fácil de resolver isso, que é então fazer uma mudança de variável. Nós chamamos de u, então a gente vai passar da variável x para a variável u, tá bom? Ou melhor, da variável t para a variável u, fazendo o seguinte, a gente vai chamar de u, uma constante a, vezes a raiz quadrada de 1 mais f vezes t sobre m0, tá? Onde esse a é uma constante que nós vamos chamar de 2m0 ômega 0 sobre f, tá bom? Olha, então não é uma mudança de variável aí simples, né, óbvia, tá certo? E, portanto, mediante essa mudança de variável, nós vamos conseguir reduzir essa equação diferencial numa forma um pouco mais conhecida, né? Tá bom? Bom, então aqui nós vamos fazer as mudanças de variável. Aqui eu tenho dx dt, né? Então o meu dx dt, pessoal, vamos lá. Como que vai ficar? O que é a dx dt, né? Bom, agora não é
eu não quero T mais, eu quero U. U depende do tempo, então aqui eu vou ter que usar a regra da cadeia, né? dx du, du dt, tá certo? Quem que é du dt, né? Nós precisamos derivar isso aqui em relação ao tempo, tá bom? Então isso aí vai ficar dx du vezes... nós temos então a derivada de uma raiz quadrada, tá? Que é, né? Vamos colocar aqui, ó. A sobre 2 raiz de 1 mais ft sobre m0. Né? Lembrem que a derivada da raiz quadrada, né? Isso aqui é 1 sobre 2 raiz de x, tá bom? Só que aqui dentro depende do tempo também. Então preciso, né, pela regra da cadeia, derivar também o que está dentro. Eu derivo isso aqui com respeito ao tempo, vai ficar f sobre m0. Então aqui vai ficar f sobre m0. Vamos colocar o m0 aqui embaixo. Tá bom? Então ficou isso aí, né? AF sobre 2M0, tá bom? Agora, vamos usar quem que é o A, né, pessoal? Quem que é o A? O A, ele é 2M0 ômega 0 sobre F. Então, notem que o 2M0 vai cancelar, o F vai cancelar e vai sobrar só o ômega 0, né? Então, vai ficar ômega 0 sobre raiz de 1 mais Ft sobre M0. Então, nós vamos substituir o nosso dx dt por esse termo aqui, tá? E aí, opa, ainda esqueci de multiplicar pelo dx du. Precisamos agora da derivada segunda de x com respeito ao tempo duas vezes, né? Então, vamos lá, vamos fazer essa derivada segunda aí, tá bom? Eu não quero apagar a minha equação diferencial. Eu vou escrever, pessoal, essa equação diferencial aqui em cima. M0 mais Ft d2x dt2 mais f dx dt mais m0 ômega 0 ao quadrado x igual a 0, tá? Eu vou colocar aqui as mudanças de variável, tá? Ft sobre m0, onde esse A é 2m0 ômega 0 sobre f. Nós vamos agora, então, fazer o cálculo da derivada segunda, tá? d2x dt2, e aqui nós temos que ter um cuidado a mais, porque para a gente calcular, pessoal, essa derivada segunda, né? Então, o que é d2x dt2? Isso é ddt de dx dt, tá certo? Bom, dx dt nós já sabemos quem é. Ok? Então, aqui, pessoal, nós vamos ficar com o seguinte. Vamos ficar com a derivada em respeito ao tempo de dx dt. dx dt, então, é isso aí. Ômega 0 sobre raiz de 1 mais ft sobre m0 dx du, tá certo? E agora aqui eu uso, então, a regra do produto, né? Derivada do produto. Então, a derivada do primeiro, tá certo? Então, essa raiz aqui, né? Esse termo aqui é elevado a meio, passo para cima elevado a menos meio, então vai ficar menos meio. Aí, esse termo fica elevado a menos 3 meios, né? 1 mais ft sobre m0 elevado a menos 3 meios. E ainda tenho que derivar dentro, tá certo, pessoal? A gente não pode esquecer esse ômega 0, né? E a derivada do que está dentro vai ficar f sobre
sobre m0, tá bom? Vezes o segundo, que é dx du, não é isso? Deixa eu só conferir, é isso mesmo, tá ok. E agora mais o primeiro, né, que é ômega 0 sobre raiz de 1 mais ft sobre m0, vezes a derivada do segundo, que é ddt, né, ddt de dx du. Bom, nós não temos aqui quem que é dx du, né? Tá bom? Mas, o que acontece? Essa derivada aqui em relação ao tempo, a gente ainda pode usar a regra da cadeia e escrevê-la como ddu disso aqui, tá bom? E aqui du dt. Du dt, pessoal, nós já temos. Du dt é esse ômega 0 sobre essa raiz aqui, tá legal? Mas antes disso, vamos fazer mais algumas simplificações aí, tá? Bom, eu vou copiar então todos esses termos aí, menos ômega 0 f sobre 2m0, 1 mais ft sobre m0 menos 3 meios, dx du, mais, então, esse termo, ômega 0 sobre raiz de 1 mais ft sobre m0, ddt, então, uso regra da cadeia, ddu, tá bom? dx du, du dt, tá? Então, ddu, du dt é a mesma coisa que ddt, pela regra da cadeia. Ora, quem que é du dt, né? Já vamos fazer direto aqui, pessoal. Du dt, isso é esse termo aqui, tá legal? Então, eu já vou, para adiantar as coisas, eu já vou escrever, aqui eu posso usar, né, d2x du2, tá bom? Eu já vou escrever assim, ó. Então vai ficar esse ômega, né, que é exatamente esse termo aqui, então vai ficar ele ao quadrado, só para a gente economizar espaço. Eu já vou tirar da raiz, tá bom? 1 mais ft sobre m0, e aqui fica d2x du2. Agora sim, tá bom? Então, o nosso d2x dt2 está aí, pessoal. Essa aqui é a expressão, né? E agora a gente pode, então, jogar isso aí lá na equação diferencial, tá certo? Então, a gente vai jogar isso aí na equação agora diferencial. Bom, vai ficar o seguinte, vai ficar... eu vou colocar, tá? Só para... Porque notem, né? Os termos, eles têm esse ft sobre m0, né? ft sobre m0, tá bom? E então, o que eu faço? Eu também gostaria de ter um ft sobre m0 aqui. Então, eu vou colocar o m0 em evidência, tá bom? m0, 1 mais ft sobre m0, que multiplica, vamos colocar aqui uma chaves, tá certo? d2x dt2, ora, quem que é d2x dt2? É dado por todo esse termo aí. Menos ômega 0 f sobre 2m0, que multiplica 1 mais ft sobre m0 a menos 3 meios, dx du, mais ômega 0 quadrado sobre 1 mais ft sobre m0, d2x du2, tá bom? Tá legal. Vamos fechar aqui as chaves, né? Ou colchetes, tanto faz. E agora eu escrevo aqui, mais f vezes o dx dt, pessoal, o dx dt. Dx dt eu tinha apagado, né? Ele estava aqui. Ele era ômega 0 sobre 2 raiz de 1 mais ft sobre m0, tá bom? Vezes dx dt.
E ainda eu não posso esquecer, né, de somar mais m0 ômega zero quadrado x igual a zero, tá bom? Olha que interessante, vocês já estão vendo aí o que vai acontecer mais ou menos, né? Eu vou então multiplicar todos os termos por isso aqui, tá certo? E vai acontecer uma simplificação bastante grande nessa expressão, tá bom? Nessa equação diferencial. Vamos apagar aqui então. Eu não quero apagar ali as condições iniciais, tá bom? Por enquanto. Bom, pessoal, então aqui a gente vai multiplicar, tá certo? Notem que esse termo vezes esse, né, vai acabar cancelando aqui, esse termo. Aqui vai ficar, né, 1 menos 3 meios, vai ficar menos meio. Então eu vou ter uma raiz desse termo embaixo, tá? Dessa derivada aqui. E vai ficar o seguinte, vamos lá. Eu vou primeiro, então, escrever essa derivada segunda, tá? De x em respeito a u. Então vai ficar m0 ômega zero quadrado. Esse termo cancela. Então vai ficar m0 ômega zero quadrado d2x du2. Então aqui vai ficar menos, né, ômega zero f, tá certo? Sobre 2, né? Vezes esse termo, que tem a raiz embaixo, aí mais esse f ômega zero sobre 2 vezes essa raiz, tá certo? Então eu tenho, né, menos meio mais 1, então eu vou ter que somar mais meio, tá certo? Então eu tenho aqui positivo, né, mais, e vai ficar ômega zero f sobre 2 raiz de 1 mais ft sobre m0, agora sim, dx dt, tá bom? Então nós somamos, né, esse termo aqui com este termo aqui, tá? E aí nós temos mais esse termo que é m0 ômega zero quadrado x igual a zero, tá bom? Ainda, né, não tá numa forma que eu gostaria, tá? O que vocês podem observar, pessoal? Então a gente vai dividir agora tudo por m0 ômega zero quadrado, tá bom? Vamos só dividir aqui, d2x dt2. Estamos chegando lá, né? Aqui vai ficar, então, um f sobre 2 m0, o ômega zero, porque cancelou com ômega zero em cima, né? Raiz de 1 mais ft sobre m0, dx dt, mais x igual a zero, tá bom? Agora, observe o seguinte, ó, esse termo aqui, né, nós podemos escrevê-lo em função do quê? Do u, tá? Notem o seguinte, pessoal, f sobre 2m0 ômega zero é 1 sobre a, né? E 1 sobre a vezes isso aqui. Mas a vezes essa raiz é exatamente o u. Então, é fácil, né, notar que esse termo aqui, olha que interessante, isso aqui é o inverso de u. E, portanto, né, finalmente a nossa equação diferencial. Perdão, eu ainda estou escrevendo em função de t, não é mais t, né? Aqui, perdão, é u, tá certo? É dx du, né? E não é dt. Então, d2x du2 mais 1 sobre u dx du mais x igual a zero, pessoal. Olha só. Então, conseguimos reduzir, né, esta equação diferencial da posição com respeito ao tempo nesta equação diferencial da posição com respeito à variável u, né, que é uma variável que depende, claro, do tempo. E esta equação diferencial, ela tem um nome, né? Ela é de um tipo muito comum aí na física matemática, tá certo? Essa aí é um caso particular, né? Um caso particular da famosa equação de Bessel, pessoal, tá certo? Vamos lembrar aqui
a equação de Bessel, né? Que aparece em muitas situações na física e na engenharia. A equação de Bessel, eu vou voltar para a variável x e y, tá bom? É assim, ó, é x² d2y dx2, tá bom? Mais x d2y dx mais aqui a gente vai ter x² menos n² y, né? Igual a 0, tá bom? Esta aí, então, é a famosa, né, equação diferencial de Bessel, tá certo? E essa equação diferencial, né, geralmente ela aparece quando a gente vai resolver problemas em coordenadas cilíndricas, né, ou esféricas até. Por exemplo, resolver a equação de Laplace em coordenadas cilíndricas, a gente cai na equação de Bessel. A solução, pessoal, da equação diferencial de Bessel é uma combinação linear das funções, né, jn de x e yn de x, tá bom? Quem são esses jn e esse yn? Jn de x, isso aí é uma soma, tá? Uma soma aqui em k de 0 a infinito, menos 1 elevado a k, x sobre 2 elevado a n mais 2k, sobre k fatorial, n mais k fatorial, tá bom? E o y, né, eu vou ter que colocar aqui, tá bom? Vamos apagar isso aqui. E o y de n, vou colocar ele aqui. Y de n de x é uma soma também, né? Ou melhor, uma soma não, ele é expresso em termos das funções jn de x, jn de x, cosseno de nx, menos j menos n de x, sobre seno de nx, tá? Bom, pessoal, então vocês estão notando que essa equação aqui, ela está nessa forma, não é isso? Por quê, né? Bom, é muito simples de ver isso. Multiplique toda essa equação por u ao quadrado. Se eu multiplicar ela tudo por u ao quadrado, vai ficar u ao quadrado, d2x du2, mais u dx du, mais x, né? U ao quadrado igual a 0. Legal? Então, o u, né? O que acontece aqui? Aqui, pessoal, o que acontece, né? O u, tá? Ele está fazendo papel de x, né? Aqui na minha equação, tá? E o y está fazendo papel de x, certo? O x seria o y, né? Isso, o x seria o y e o u seria o x, tá bom? Então aqui fica u ao quadrado, x². Quanto que vale o n, pessoal, nessa minha equação aqui? Nessa minha equação, essa é uma equação diferencial de Bessel com n igual a 0. Então é uma equação mais simples de resolver. Portanto, a solução dessa equação é uma combinação linear, né, dessas funções. Eu vou escrever assim, x, né? Então vai ser um a j0 de u, tá certo? Mais um b vezes um y0, 0 de u, tá certo? Essa aí é a solução, então, geral, né, da minha equação diferencial, tá certo? Agora, nós precisamos, né, determinar as constantes a e b.
a partir, claro, das condições iniciais do problema. Então, eu preciso, pessoal, da velocidade, né? Então, eu tenho que derivar essa expressão em relação ao tempo para determinar a velocidade, tá? Então, nós vamos precisar do quê? Das derivadas das funções de Bessel, né? J0 e Y0. É claro que essa derivada é com respeito a U, né? Então, nós vamos ter o seguinte, a derivada de J0 de U com respeito a U, né? Isso é um resultado, tá? Da física matemática. Isso é menos J1 de U. E a derivada de Y0 de U com respeito a U, isso é menos Y1 de U, tá bom? Onde esses Y, né, esses J são dados por essas equações, né, essas expressões que aí estão. Muito bem. E agora, né, então notem, pessoal, que a velocidade é a derivada da posição com respeito ao tempo. Mas a gente precisa fazer dx du, né, du dt, tá certo? Então, o nosso dx du vai ser o quê? Ambos têm menos, né? Eu vou colocar esse menos em evidência. E aí vai ficar A vezes J1 de U mais B Y1 de U e vezes ainda, né, o nosso du dt, tá certo? Lembrem, pessoal, que o nosso du dt, né, era um termo, né, que eu já apaguei aqui. Nós tivemos que derivar, né, o u com respeito ao tempo, tá certo? Eu vou apagar isso aqui. Então, o nosso du dt, vamos continuar aqui nessa linha. Então, eu vou repetir esse termo aqui, mais by1 de u, e agora du dt, então que é A vezes f sobre 2m0, raiz de 1 mais ft sobre m0, tá bom? E novamente, pessoal, a gente pode escrever isso aqui, né? Em função de u, tá certo? Se eu colocar um a aqui, se eu multiplicar em cima e embaixo por a vezes esse termo, né, é exatamente 1 sobre u, tá? E aí eu vou ter, então, um menos, né, a ao quadrado f sobre 2m0, e aqui 1 sobre u. Isso aqui facilita bastante, tá, a gente escrever a j1 de u mais by1 de u. Entenderam o que eu fiz aqui, né? Eu multipliquei em cima e embaixo por a, então aqui ficou a ao quadrado, tá certo? E esse a vezes essa raiz é exatamente o u, né? Então é 1 sobre u, que está aqui. E o f sobre 2m0 está lá. Muito bem, pessoal. Essa aqui, então, é a expressão, né, da velocidade, tá? E agora, então, mediante esta expressão e esta aqui, eu consigo, pelas condições iniciais, achar as constantes A e B, tá bom? Bom, nota o seguinte, para t igual a zero, né? Para t igual a zero, pessoal, o u, ele é igual a zero? Não, né? O u vai ser igual a A, então cuidado com isso, tá? Para t igual a zero, o nosso u, ele vale A. Então, eu vou ter que substituir, né? Aqui, o x, ele é zero. Então, a nossa primeira equação vai ser 0 igual a J0 de A, né? Porque o U vale A, mais B Y0 de A. E a segunda equação, dx dt é a velocidade, que é V0, né? E o nosso V0, ele é esse termo aqui, né? Para U igual a A. Então, vai ficar menos AF sobre 2m0, 1 sobre A, né, que é o U. Aqui A ao quadrado, pessoal, eu já vou dividir por A, então fica só A, né? E aqui vai ficar a J1 de A mais B Y1 de A.
Então o que eu preciso fazer é resolver esse sisteminha, né, de duas equações. É bastante simples, tá? É apenas um trabalho algébrico aí. E o resultado, pessoal, que a gente vai obter para as constantes A e B, tá? Serão esses aqui. Eu já vou dar a resposta para vocês, para a gente não demorar muito, né? Porque não tem necessidade de estar resolvendo isso aí com vocês. Então, o A vai ser menos V0 sobre ômega 0, J0 de A, sobre J1 de A, Y0 de A, menos J0 de A, Y1 de A. Pausem o vídeo, né, e confirmem, tá, o valor dessas constantes aí, A e B, tá bom? Não, constante A, aqui é Y0. Y0 de A. E a constante B, pessoal, vai ser a mesma coisa, trocando aqui menos para mais, e o Y0 vai ser o J0, tá bom? Então vai ficar V0 sobre ômega 0, J0 de A, J1 de A, Y0 de A, menos J0 de A, Y1 de A. Aí, portanto, né, as equações, então, para a posição e para a velocidade do meu oscilador aí de massa variável, tá? Vão ser as seguintes. Vamos escrever aqui, então, finalmente, né? O nosso x, então, é dado por isso aqui, onde A e B tem aqueles valores, tá? Notem, pessoal, que o A, né, eu vou multiplicar, então, Y0 vezes J0, tá? E o B vai ficar Y0 J0, né? Então, esse termo aqui eu escrevo primeiro, tá bom? Eu vou trocar o sinal ali, V0 sobre ômega 0, J0 de A, J0 de A, Y0 de U, exatamente, J0 de A, Y0 de U, menos, né, Y0 de A, J0 de U, sobre aí aquele termo, né, do denominador, que é J1 de A, Y0 de A, menos J0 de A, Y1 de A. Esta aí, então, é a equação, né, horária para a posição do meu oscilador harmônico com massa variável, tá? Solução aí bastante complexa, né, que o ideal seria, pessoal, vocês obterem, né, fazer o gráfico dessa solução no Octave, por exemplo, tá certo? Aí a gente já tem uma ideia, né, de como é o comportamento dessa posição com respeito ao tempo. E a velocidade, né, é só derivar isso aí em relação ao tempo, ou então, né, substituir nessa expressão aqui, né, a velocidade, e aí vocês vão obter o seguinte, A vezes V0, 1 sobre U, e aqui eu tenho, né, Y0 de A, J1 de U, menos J0 de A, Y1 de U, tá? E o denominador é o mesmo, né? J1 de A, Y0 de A, menos J0 de A, Y1 de A. Tá bom? Muito bem, terminamos então a resolução de mais um problema interessante de mecânica clássica, pessoal. Espero que vocês tenham, né, entendido, tá certo? Tenham gostado dessa videoaula. Quaisquer dúvidas, sugestões, críticas, escrevam na seção de comentários abaixo e espero vê-los na próxima aula, pessoal. Muito obrigado!